A participação, estamos aqui com a presença do Dr. Tasso Magno. É sempre uma grande satisfação conversar com esse grande homem, com esse homem público, com esse doutor, advogado, vereador, já no 4º mandato, muito respeitado aqui na nossa cidade. E gostaria de agradecer ao convite, Dr. Tasso Magno. Bom dia. Bom dia, pastor Herberson, Augusto Barros, direção da Tempo FM. O programa aqui, mais uma vez, à disposição da sociedade, da população, para podermos aqui ter algumas dúvidas, da nossa opinião sobre esse problema hoje que é vivenciado no país, problema carcerário, dos presídios. Então, nós estamos aqui em inteira discussão e bom dia para todos os ouvintes. Ok, doutor Tasso Magno, você já falou aí do tema principal do nosso programa de hoje. Nós desejamos conversar um pouco sobre a problemática no sistema carcerário. Certamente é um assunto muito complexo. Certamente nós não sairemos daqui com respostas. Há grandes estudiosos tentando entender, tentando encontrar soluções para esse grande caos que nós vivemos aqui no nosso país. Alguns estão até falando, obviamente falando num tom de brincadeira, mas que não deixa de ter o seu fundo de verdade, que é o quarto poder, né? Então, como a OAB enxerga essa problemática, esse problema que parece ser tipo um câncer que deu metástase no sistema, o sistema todo está corrompido. Como a OAB encara em relação, por exemplo, a soluções, como a OAB tem visto todo esse movimento nos últimos dias de rebeliões e rebeliões e rebeliões, e mortes e mortes e mortes, doutor Tasso? Olha, é um problema realmente, como você disse, Everson, é muito complexo, certo? A OAB sempre fica atenta, não só em relação ao sistema penitenciário, mas todos os problemas que acontecem no país, em especial o sistema penitenciário no nosso país é um sistema reconhecidamente falido, certo? Já que o Estado traz para si a responsabilidade de punir e de ressocializar aquele cidadão, aquela pessoa que cometeu um crime. E a gente não vê hoje, assim, efetivamente, isso sendo colocado de forma eficiente. Então são vários fatores que os governantes devem repensar e aos poucos colocar em prática para pelo menos diminuir ou melhorar esse sistema penitenciário. Aqui em Juazeiro do Norte a gente percebe que nós temos aqui a PIRC, a Penitenciária Industrial e Regional do Cariri, temos aqui que já denominaram o Tourinho, temos um presídio feminino e aparentemente em Juazeiro do Norte nós vivemos uma tranquilidade em relação a essas rebeliões que estão acontecendo Brasil afora. Deixa eu só tirar uma dúvida. O que chamam agora de Tourinho, que eu nem sabia desse detalhe, é feminino. Isso. São mais Não, masculino. Feminino agora é ali na Rua das Flores. Ok. Então é uma antiga cadeia que o pessoal chamava Comarca, ali na Rua das Flores, vizinha da Delegacia da Mulher, o Estado construiu esse Tourinho e tirou ali, né, os presos ali, principalmente os provisórios, que não tem sentença ainda, e colocou esse novo equipamento público, que realmente veio a desafogar muito aquele presídio, aquele local ali, aquela cadeia pública que tem ali na Rua das Flores. Ok. Quando eu cheguei aqui na região, foi praticamente o período em que foi inaugurado ali o Torão, a PIRC, e eu ainda cheguei a fazer visitas ali, com uma fábrica funcionando. Parece-me que tinha duas, tinha de semijoias, tinha de construção de bolas. Ainda tem, de bola. Ainda tem, né? Então, como é que está? O senhor tem conhecimento de como é que se isso ainda funciona bem? Porque isso eu penso que é parte fundamental na recuperação do detento, né? Exato, até para poder diminuir a pena daquele que está preso, né? Cada 3 dias trabalhado ele tem uma remissão de 1 dia de sua pena. Eu fiz uma visita recentemente aqui a PIRC, também o denominado Tourinho,
E funciona bem. E a gente percebe que, apesar da pequena quantidade de servidores que o Estado coloca à disposição desses dois equipamentos, os funcionários são verdadeiros guerreiros, dedicados, e que aparentemente está tudo controlado. Apesar que há uma semana atrás houve uma rebelião nesse já presídio Tourinho e que muitos foram transferidos para o Turão. Certo, mas essa rebelião que aconteceu está tipo um motim. Está ligado com essas outras rebeliões que aconteceram? Tem, não. Por exemplo, aqui na PIRC, tem algum representante, você pode dizer assim, dessas facções, FDN, Comando Vermelho, PCC? Você tem esse conhecimento nesse sentido? Eu não tenho conhecimento, eu não posso te afirmar isso. Eu sei que existe uma tranquilidade aparente dentro dos equipamentos prisionais daqui de Juazeiro do Norte, da região, certo? Mas que o governo do Estado tem esse papel importante de monitoramento, de zelar, de cuidar para que não ocorra o que vem acontecendo em outros estados da federação. Ok, nós estamos aqui também com a presença do Augusto Barros, que fique à vontade, o microfone está aberto aqui, quiser contribuir, fazer sua pergunta, fique à vontade. Mas deixa eu fazer mais uma pergunta aqui ao doutor Tasso. Doutor, a impressão que me dá é que todas essas rebeliões, há um fato, as condições são precárias, são desumanas. Em algumas situações, a situação é desumana, mas aparenta que todas essas rebeliões, elas estão muito mais, não estão ligadas com reivindicação de melhores condições, mas de quem toma o espaço, de quem comanda o crime. O crime lá dentro, nós temos crimes lá dentro, que tem um fluxo de drogas, de armas, né, de benefícios até que não são permitidos. Parece que há uma luta para o comando desse crime lá dentro e fora também, porque a partir dali eles conseguem comandar o crime aqui fora. Isso é verdade? Isso é um fato? Eles não estão preocupados com melhores condições, mas toda essa briga é para briga de quem manda, quem tem mais poder. Bem, o que está acontecendo no Brasil, assim, ao meu ver, são vários fatores, e tudo que você relacionou aí também fazem parte desses fatores. É inegável que existem várias facções, isso seja no Nordeste, seja no Sul, Sudeste, e cada um querendo tomar conta do seu pedaço no aspecto de dizer que manda dentro dos presídios, e mandam realmente dentro e fora, certo? São quadrilhas, são várias facções que realmente hoje estão brigando pelo controle, principalmente do narcotráfico, certo? Da droga, que hoje, infelizmente, está inclusive já adentrou em vários segmentos de repartições públicas, instituições como a própria Justiça, certo? Infelizmente, seja dentro dos próprios presídios, quem comanda os presídios, seja até de secretários estaduais, seja de governadores, como nós estamos recebendo agora denúncias em relação a governadores, o governador que foi eleito com o apoio financeiro dessas facções. Então é muito preocupante, por isso que eu digo que o sistema penitenciário no Brasil está falido, mas as pessoas que deveriam cuidar da população, dos presídios, essas pessoas também, está sendo provado, demonstrado que essas pessoas também têm participação nas próprias facções, estão oferindo lucros, certo? Com esse tipo de crime, com a criminalidade ou com essas próprias facções. Eu já ouvi até em conversas dizendo algo do tipo que, por exemplo, o financiamento, a proibição de financiamento de pessoa jurídica tendo sido como algo bom que aconteceu no Brasil, na verdade, a única consequência que trouxe, no final das contas mesmo, foi um vácuo que se criou de financiamento de campanha que foi ocupado pelo crime. Então, sempre ocupado pelo crime. Mas era ilegal. Mas uma vez que agora foi proibido, por exemplo, a pessoa jurídica, empresas financiarem campanhas,
Então, o candidato que não tem escrúpulo, não é todo candidato que se submete, óbvio, a um negócio desse, mas o candidato que não tem escrúpulo, foi uma porta aberta para um braço do crime organizado entrar no meio da política. Você sabe que é isso que acontece, por exemplo, porque no Rio de Janeiro você não tem... a situação é muito delicada, porque o narcotráfico, o crime organizado entendeu que, por exemplo, ele precisava de representantes no meio político. Então, por exemplo, você tem líderes de comunidades ali, em algumas comunidades no Rio de Janeiro, naqueles morros. Então, eles são... Quem é o representante da comunidade é alguém colocado pelo narcotráfico. E aí essa pessoa que faz parte, né, dos movimentos, daqueles movimentos sociais que estão... Não estou falando de mal de movimento social, por favor, não me interprete mal. Estou falando de pontos específicos e eu estou falando isso baseado numa leitura de um livro que fala sobre a origem do Comando Vermelho e do PCC. Estou falando aqui à toa. Então, essas pessoas que são líderes comunitários colocados pelo narcotráfico, eles são o braço político do narcotráfico, do crime organizado. Né? Então eu imagino que isso agora se espalhou pelo Brasil. Eu vou um pouco mais além, Emerson. Olha só. O Enem foi provado pela Polícia Federal que existia na cidade de Minas Gerais um centro, um local onde obtia informações de uma pessoa expert para fazer a prova do Enem, por exemplo. Essa pessoa fazia a prova rapidamente, certo? Chegava a fechar a prova do Enem, ele fazia a prova rápida, passava pelo centro dessa cidade lá em Minas Gerais, e de lá, de um ponto, ele transmitia informações para várias pessoas em várias partes do país, as informações, as respostas do Enem. Certo? E essas pessoas foram beneficiadas e passaram e vão hoje talvez ocupar faculdades aí com medicina e outros cursos importantes para eles através de uma fraude. Agora imagine a dimensão em relação a um concurso para juiz, para promotor de justiça. Se colocar esse mesmo sistema de uma central em determinado local, onde o Estado esteja fazendo um concurso para juiz, ou para promotor de justiça, por exemplo, para delegado, e essa pessoa que não tem nenhuma responsabilidade, não tem nenhum conhecimento, às vezes até jurídico, e utiliza desse sistema para passar para ser juiz, para ser promotor, para ser delegado. Então essa pessoa já entra num esquema fraudulento, já entra através de um crime, e imagina como é que ele vai exercer a função de juiz, de promotor e de delegado. Estou dizendo, esses 3 cargos são importantíssimos, mas outros cargos importantes da nação, ou qualquer outro curso de faculdade aí, etc. Então isso é muito preocupante, porque aí onde o próprio crime organizado está colocando pessoas em todas as instituições. Você falou em relação à política, e eu estou colocando em relação a cargos públicos, servidores públicos, que tem que ter uma dedicação e ter o seu serviço em prol da população, da sociedade, que ele vai atender, na realidade, quando ele passar, um juiz, um promotor, um delegado, vai atender a facções, ao crime organizado. E em relação à política, está também acontecendo isso aí. Nós já tivemos um deputado federal, se não falha a memória, do lado da região norte, que ele estava serrando pessoas. O crime traficava, droga, isso, aquilo outro. E ele foi, inclusive... Acho que foi no Acre, né? O Idelbrando. Pronto, esse deputado federal, inclusive foi caçado. Acho que é o Pascoal, se não fala. Vamos dizer assim, se isso é um deputado federal. Então, quantos deputados federais, quantos vereadores, quantos prefeitos, quantos senadores também possam estar envolvidos também com narcotráfico, com a bandidagem, com o crime organizado, utilizando, no primeiro momento você falou em relação à proibição das empresas, de não poderem mais contribuírem ou financiar a campanha eleitoral, que hoje é proibido totalmente, mas o Caixa 2 ainda continua existindo. Sim. Há muito tempo existe e continua existindo. Agora as empresas oficialmente não podem, são proibidas por lei, no caso, a contribuir em qualquer candidatura, mas informalmente continuam bancando várias candidaturas. Sem mencionar nomes, mas nós tivemos aqui candidaturas milionárias. Sim. Sem mencionar nomes aqui, mas o eleitor conhece, né? Viu, testemunhou, né? Então é impossível. Por exemplo, uma candidatura milionária que nós conseguimos enxergar aqui em Juazeiro,
não ter tido o Caixa 2, infelizmente. Augusto. Doutor Tasso, na outra ótica que eu queria colocar é o seguinte, o médico faz o juramento, né, de serviço, e eu me questiono o seguinte: o advogado tem por objetivo fazer-se cumprir a lei, os direitos, mesmo com todo esse conflito, há direitos ali sendo desrespeitados, mesmo sendo um criminoso, mesmo ali cometendo mais um crime dentro da própria prisão, mas ele tem que ser defendido, não pode ser assassinado, tem que ter o tratamento médico, mesmo naquele conflito. Agora me vem um questionamento, doutor. O advogado muitas vezes defende para que não adentre aquele local o seu cliente, mas também ele acusa. Como se sente um advogado, sabedor que levou aquele ser humano para lá para ser ressocializado, e é um mundo que o advogado também circula, esse mundo nosso, ele é um mundo totalmente diferente. Como se sente o advogado naquele que ele acusou, que na concepção, como o senhor disse, o objetivo é realmente ressocializar, e ver ele jogado muitas vezes por um crime menor, numa situação daquela, onde não há nenhum projeto, não se ressocializa ninguém e se forma criminoso? Como se sente um advogado? Primeiro, a gente tem que distinguir em relação aos direitos e deveres, e o que é previsto na nossa Constituição Federal e outras leis do nosso país. Não só o advogado não é uma questão do advogado se sentir, vamos dizer assim, Bem ou mal? Bem ou mal em relação a essa situação que você falou. É toda a população, todo cidadão, de se sentir mal, certo? De ver que o Estado, que tem a responsabilidade, a obrigação, que trouxe para si cuidar bem de toda a população, e quando a gente diz toda a população, as pessoas bem e maus também. Os que estão presos, tem previsto uma lei para ele responder o crime, se ele se defender, e caso seja penado, seja condenado, ele também tem o direito de ir para um local que ele possa se ressocializar, e o Estado é que tem a competência e deveria ter a capacidade que não tem de fazer essa ressocialização. Então, o advogado cumpre o seu papel, que está previsto na Constituição Federal, inclusive a única profissão que está lá na Carta Magna, onde ele é importante a administração da justiça. Então ele faz um papel dentro da legalidade, dentro da lei, certo? De fazer a defesa do seu constituinte, seja ele condenado ou não, certo? Para que ele seja responsabilizado ou não, certo? Daquilo que ele fez. Então, o Estado também tem o dever de apurar todo o fato e que dá o amplo direito de defesa e o contraditório a quem está sendo acusado de qualquer ocorrência. Mas, veja bem, eu até concordo, mas eu digo assim, e o Estado agora não pode ser, eu sei que a sua pessoa, na presença da sua pessoa, já a OAB aqui presente, é justamente esse questionamento. A OAB também tem que se manifestar, né, doutor? Assim, o Estado é omisso nessa situação, ele não cumpriu o papel dele. O advogado não tem, junto à OAB também, de provocar, como está fazendo, eu já percebi. Não pode acontecer isso também. O Estado tem que fazer o papel dele, para que não aconteça o que está acontecendo. A obrigação do Estado, e não só do Estado, e agora a União também, os próprios municípios têm a obrigação, toda instituição tem suas obrigações, e a União agora está socorrendo os Estados. A OAB tem se manifestado... Competências concorrentes, né? Concorrentes. A OAB tem se manifestado e já tem denunciado por muitas vezes esse estado de está falido, o sistema prisional no nosso país. Isso é visto. Agora, a OAB não tem os recursos, não tem a competência de fazer as mudanças, a não ser propor, junto ao Congresso Nacional, as mudanças legais, e tem feito isso, mas na prática, na execução, cabe ao poder executivo, no caso, município, Estado e União, de colocar em prática para que não ocorra, ou que pelo menos melhore. O sistema realmente ele é muito complexo, certo? São vários fatores, eu estava até dizendo aqui. Você concorda com a criação de novas unidades prisionais? Porque fala-se que parte se há um déficit, né? Um déficit de 250 mil presos. E, ao mesmo tempo,
pelo menos a mesma quantidade, 250 mil de presos provisórios esperando sentença, né? Alguns dizem que a solução é a construção de novas unidades. Eu concordo que começa a evitar que as pessoas sejam presas, que essas pessoas possam ir à penitenciária. Então, não tem como zerar, mas eu acho que o Estado falha muito quando não dá uma educação de qualidade, certo? Quando quando a pessoa vai para o presídio, não tem como ressocializar, às vezes a pessoa vai para a faculdade do crime, quando chega no presídio, em vez de sair melhor, sai pior, certo? É tanto que as pessoas, isso estudo, já fez várias pesquisas e tem comprovado que as pessoas, o número de reincidência é enorme. Você acha que é melhor não prender, criar uma política de dificultar a prisão, ou dividir, classificar através de... Esse aqui são crimes inafiançáveis, esse aqui... Exatamente. Porque assim, o que eu fico pensando é o seguinte, mesmo que o senhor está falando aí, eu já ouvi diversas vezes. No banco de sala de aula, curso de Direito, né, na televisão, grande especialista, estou ouvindo o senhor falar aqui, mas eu fico pensando, vamos pensar no crime de pequena monta, tá? Que nem... O cara furto simples, às vezes o cara não tem uma residência. Aquele que eu esqueci o nome, que é para a própria alimentação, por exemplo. Famélico. Famélico, pronto. Então, vamos considerar que isso se torne uma prática. Não, o cara roubou hoje para comer, amanhã faz a mesma coisa. É residência. Residência, né? Então aí nesse caso já teria... Um agravamento em relação a essa pessoa que reiteradamente está cometendo ilícito, né? O pior é que essas pessoas que chegam, na sua grande maioria, que chegam até a penitenciária, eles são criminosos contumazes. Pronto, aí ele tem... hoje tem uma média. Então como é que eu não vou prender um cara desse? A grande questão, penso, doutor, construir mesmo, e construir e fazer essa classificação. Né? Vamos ver o custo-benefício para o Estado. Hoje um preso, em média no país, é em torno de R$ 2.500 a R$ 4.000 cada preso mês custa para o cidadão, certo? Então um crime desse aí que você acabou de falar, um furto simples, que não há violência, grave ameaça a pessoa, eu acho que o Estado deveria ter um presídio diferenciado, onde desse condições, já que o cara não é violento, certo? Mesmo com residência, aí teria que ter realmente, sei lá, a partir de um tratamento até psicológico, alguma coisa, pode ser um problema de saúde pública, como também possa a pessoa trabalhar, certo? Para ele perceber, às vezes a pessoa não tem nenhuma profissão, então que o Estado pudesse, nesses casos de menor potencial ofensivo, realmente, desse uma condição, um olhar diferenciado, porque custará muito mais barato para o Estado continuar com essa pessoa ali encarcerada, certo? Você acha que o Estado é garantista, tão garantista, ao ponto de se tornar frouxo, falando aqui na nossa linguagem aqui, fraco? Porque, assim, eu fico pensando, ao mesmo tempo que é fraco, não tem força política para fazer as mudanças que devem ser feitas, também é frouxo no sentido de não dar a condição adequada, por exemplo, para nesses termos que nós já estamos falando aqui. Mas eu queria concentrar a pergunta aqui. Você acha que o Estado é frouxo? Eu não vou dizer frouxo, eu vou dizer que é incompetente, certo? Por conta, ou não quer resolver, porque tem muitas dessas soluções que são políticas. Vamos lá, Juazeiro do Norte, por exemplo, nós temos hoje aqui uma vara de júri, que tem mais de 4.000 processos, com deveria ter no máximo 2.000 processos, e nós temos aqui mais uma vara especializada, por exemplo, só do júri, para poder... Uma vara de execuções que a gente não tem, uma vara só. É tudo uma vara só, né? Pronto, penal e de execução. É uma decisão política do governo do Estado. Por sinal, nós perdemos um grande promotor aqui na nossa região por conta de um trabalho exacerbado em uma só vara. Ele era responsável sem técnicos, então é falta de condição. Você deve saber de quem eu estou me referindo. Então acaba sem as condições e ele acaba ficando até doente por conta de tanto trabalho, que com a responsabilidade que tem um juiz, um promotor,
ele acaba sentindo na pele uma situação que vai mexer com o emocional dele, por conta que ele quer prestar um bom serviço. Nós temos excelentes profissionais hoje no judiciário, juízes e promotores, que não conseguem, porque é humanamente impossível dar de conta da imensa quantidade de processos. Então, o que acontece? No final de tudo, vai chegar o quê? Na impunidade. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de fazer 2 perguntas fora aqui do nosso contexto, do nosso assunto. Primeiro, Peori Zavascki, ali foi um assassinato? Ali foi encomendado aquilo ali, pela sua análise, não dá pastor Everson, não dá para falar, mas eu gostaria de fazer essa pergunta. E a outra, o precatório dos professores, sai ou não sai? Em relação ao Peori Zavascki, acredito que tenha sido um acidente, certo? Acho que realmente o tempo contribuiu bastante com aquele piloto, para que aquele piloto não tivesse uma visibilidade da pista, certo? E eu acredito que ocorreu realmente um fato lamentável, acho que foi um acidente ali, certo? Que infelizmente ocorreu o falecimento do ministro. Em relação ao precatório, eu tenho conversado bastante com o prefeito Arnon Bezerra, e ele assumiu um compromisso de pagar pelo menos 60% do valor do precatório aos professores, e eu irei continuar pleiteando, continuarei dialogando com o prefeito, para que esse valor dos 60%, que dá mais de 72 milhões de reais, chegue aos lares, chegue nas mãos dos verdadeiros proprietários, donos, que são os professores do município de Juazeiro do Norte. Qual o empecilho hoje? Por que não foi pago ainda? O dinheiro não chegou, o dinheiro não está na conta. Qual é o empecilho maior? Olha, vários fatores ocorreram a partir do momento até da contratação da banca de advogados por parte do município no ano de 2006, que na época era Raimundo Macedo, ele contratou uma banca de advogados para ajuizar a ação na Justiça Federal e não passou por um processo licitatório. O município contratou para pagar 15% do valor global, certo? E o Ministério Público entrou com uma ação agora recentemente, em 2016, para bloquear esse valor dos honorários dessa banca de advogados, que dá mais de 18 milhões de reais. Então tem uma liminar, vamos suspender esse pagamento, e com certeza os advogados já devem terem recorrido dessa decisão. Tem um fator também em relação ao sindicato dos servidores públicos, que também acabou contratando outra banca de advogados a 20%, que tem direito os professores dos 60%, que também é outra medida que criou um embaraço para poder ocorrer essa liberação. Essa questão do precatório, como é um fato novo, há uma discussão em relação a quem é que tem direito a receber. Na sentença do juiz federal diz que foram as pessoas que trabalharam de 2001 a 2006. E já o Ministério Público Estadual entende que o município deve pagar aos professores dessa época, de 2001 a 2006. Só que existe uma recomendação do Ministério Público Federal dizendo que todos os servidores da educação, pelo menos os professores, que estavam na folha de pagamento desde novembro de 2016, devem receber. Então, não há um entendimento. Há uma falta de entendimento aí, né? E tem outros servidores da educação que também entendem que não são só os professores que têm direito. Então, tem os demais servidores da educação também que têm esse direito a receber. Então, caiu na mão do Arnon, que ele tem que ter um pouquinho mais de tempo para analisar, para que ele também não seja penalizado, porque daqui a pouco, se ele fizer um pagamento indevido, ele pode responder até por improbidade administrativa. Então, os professores têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Esse dinheiro eu acho que deve chegar o mais rápido possível nas mãos dos professores, mas a gente está cuidando disso e eu estou reivindicando, lutando em prol disso. Ok, é um anseio dos professores também, obviamente é um anseio de toda a sociedade aqui da nossa cidade. Nós chegamos ao final, gostaria de agradecer a participação aqui muito instrutiva, a presença aqui do Dr. Tasso Magno aqui conosco no Tempo Entrevista. Obrigado também aqui pela participação do Augusto Barros, e vocês ficam agora na presença de Lucinete Santana no Sweet Memory. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo sábado.